Amém. E é aqui que eu vou vir ser curada. Amém? Então vamos lá. Na Bíblia, ela nos ensina sempre a ter um relacionamento íntimo com Deus. Para a gente ter uma vida no altar. E às vezes a gente fica perguntando assim, mas a vida no altar, como assim? É eu ficar aqui de joelho no altar? Ou é minha vida sempre transparente? Não, a vida no altar é você buscar intimidade com o Senhor. É você sentir quando o Espírito Santo está chateado com algo que você fez, que você falou, e que você viveu, e que você não mudou. Ou algo que te incomode ao ponto de você chegar para o Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Eu realmente não deveria ter feito isso. E essa intimidade que nós buscamos com o Senhor é uma vida no altar. Que muitas vezes, nós crentes, nós corremos dela por conta das responsabilidades. Porque a intimidade, ela tem que gerar o quê? Obediência, santidade e comunhão com Deus. E a gente sabe que não é fácil gerar isso entre nós e Deus e também com o irmão. Porque a comunhão é fácil? Não. É fácil? É fácil quando você me vê aqui de longe. Vai viver comigo 24 horas. Né? Aí a outra é de ouro. Entendeu? Né? É fácil de ser santo aqui na igreja, fechar o olho e adorar? Claro que é, gente. Você vem e adora a Deus, canta os hinos bonitos, né? Fecha o olho e adora. E em casa? E quando começam as brigas? E no serviço? Aí a vida de santidade, como que fica? E quando estamos sozinhos, a obediência? Ou quando temos algo para fazer que o Senhor mandou e a gente sempre tem? Então a vida no altar é nós questionarmos isso continuamente. E aí eu preparei alguns versículos que destrincham sobre isso, mas como vocês sabem eu sou objetiva e rápida, mas quero mostrar para vocês com um contexto bíblico, para vocês entenderem que o propósito de Deus é que nós vivamos isso continuamente. Não é só hoje, não é só amanhã ou só na campanha. Nós não somos crentes misseiros, né? Nem de campanha em campanha. Nós somos cristãos que nós estamos vivendo uma vida com Deus e diariamente queremos ser transformados, porque nós somos pequenos cristãos. E aí, aqui fala em Romanos 12:1. Quem quer ler para mim Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu também fala assim, e tem um pedaço que fala assim: esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Aí eu vou falar para vocês agora sobre essa parte, sobre o que Paulo está nos ensinando em relação à nossa vida como um sacrifício vivo. Porque Paulo, ele fala assim sobre esse sacrifício vivo, é a dedicação que nós temos a Deus. E hoje, gente, não é fácil. No mundo de hoje, você ter uma dedicação exclusiva para Deus não é fácil. A gente sabe disso. Nós somos tentados continuamente. Só que você ter uma vida como um sacrifício vivo em relação à sua vida, ao seu corpo, é você renunciar a certas coisas. É você renunciar, por exemplo, a muito açúcar, porque você sabe que faz mal para o seu corpo, para o seu organismo. É renunciar àquela comida gordurosa que você ama, mas o seu corpo é templo do Espírito e você precisa zelar disso. É você saber que aquela roupa é linda na vitrine, mas nem tudo te convém, porque você tem o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que você tem que guardar, você tem que se preservar para o Senhor. Aleluia. É você não deixar que qualquer pessoa te toque, ou você não tocar em qualquer pessoa, porque você se tornou um sacrifício vivo para Deus. É de você ter esse entendimento de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho muito difícil. Quem tem filhos adolescentes, eu tenho filho adolescente em casa, mas tudo é na base da Bíblia e da conversa. Eu tento meus argumentos. Quando eu não dou conta, eu jogo na mão de Deus. Aí eu jogo o argumento da Bíblia. Porque muitas vezes, nós pais queremos negociar certas coisas com o filho, né? Mas está na moda, é lindo assim assado. É lindo, mas não é para você. Mas por que todo mundo usa? Todo mundo sabe dessas frases, né? Para minha filha eu falo, você não é todo mundo. Não é.
E eu sempre falo com ela, quando eu levo ela na escola: minha filha, você nasceu para quê? Para vencer. Para vencer, você tem que ter uma postura de vencedor. Não tem? Eu tenho que confiar na minha filha, que ela vá num lugar e ela seja luz, que ela não seja treva, mas ela tem que ser luz com tudo que ela faz, com as roupas que ela veste, com o comportamento dela. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós achamos que nós temos que ser, não, até aqui eu sou crente, mas aqui é difícil. Não, é difícil, é. Aí está o sacrifício de você guardar a sua vida, guardar a sua língua dentro da sua boca, como um sacrifício vivo. É de você muitas vezes ter raiva, querer amaldiçoar pessoas, e você falar: não, eu não posso fazer isso, minha boca é para abençoar. E você entender: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? O que o Senhor faria comigo? Eu quero ser um sacrifício vivo para ti. Eu quero ser um sacrifício e ter esse entendimento de que tudo que é meu é do Senhor. O que eu vou fazer, o que eu vou adorar. Você fica o dia inteiro adorando e adorando. Não, gente, isso é lá no céu. Os anjos ficam o dia inteiro cantando: santo, santo é o Senhor. É difícil para a gente, mas nós temos o privilégio de, quando nós estamos adorando a Deus, Deus para nos ver. Glória a Deus. Ele para ver você. Aí você está fazendo o quê para Ele parar e te ver? É isso que a gente tem que pensar. O que eu estou fazendo que Deus parou de ouvir um anjo para me ver adorar? É você adorar a Deus com o seu testemunho de vida. É você, as pessoas chegam próximo de você e saber que você tem uma palavra boa. Você não tem aquela pessoa que fala assim: gente, eu não vejo fulano triste. Sempre tem uma palavra boa, sempre está sorrindo. Mesmo triste, ela sempre tem uma palavra. Esse tem que ser nós. Nós temos que ser o tempero do mundo. Nós temos que ser o sal da terra. Mas não é porque sal tem que ser grosso, né? Porque, Jesus veio para refinar. Não precisa ser sal de churrasco, né? Grosso, grosseiro. Eu falo isso para mim mesma, irmãos. Tem vezes que eu sou tão grosseira assim, quando eu vejo sal para consertar. Põe a palavra no vento. Aí você tem que consertar. E Deus, ele quer que nós façamos isso. Que quando a gente for pagar para pensar, fala assim, Paulo ainda fala: rogo-vos, pelo amor do Senhor, tenha compaixão de Deus e apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Ele já está apelando por nós. Então nós temos que ter esse entendimento, que a gente tem que ter esse culto racional. Nós temos que ter esse entendimento, que nós fomos criados com uma coisa: para adorar o Senhor. Nós somos criaturas que servimos a Deus, então nós temos que fazer a vontade de Deus. E temos que ficar no altar de Deus continuamente. Tá ruim? Nunca foi fácil. Na Bíblia não fala, gente, nós ainda estamos bem. Tem tanta gente que morre por Jesus, tanta gente que é esquartejada, tantas coisas, mas nós estamos aqui, sentados e adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus e tendo o privilégio de levar essa palavra para outras pessoas. Agora abra sua Bíblia em 2 Levítico 6:13. Desculpa, é o número 2, gente. Levítico 6:13. Levítico 6:13. Achou, Diogo? Lê para mim, Diogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deixará ser apagado. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem é o altar do Senhor? Nós. Então esse fogo tem que arder em nós continuamente, né? Vocês entenderam? Amém. O fogo arderá continuamente. Então, amados, nós não somos nem frio nem morno. Nós somos quente. Nós temos que clamar a glória do Senhor. Senhor, estou aqui, me ajuda. Estou doente, mas eu estou te adorando. Estou com dor, mas é para o Senhor. Quero ser um sacrifício. Por quê? O fogo arderá continuamente. Não pode apagar. Essa paixão por Jesus não é luta que vai fazer você se apagar pelo Senhor. Sabe, não, hoje eu estou abatido, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo fazer nada, porque tudo para mim está muito ruim, nunca está certo. Amados, eu já falei no primeiro, em Romanos, que nós nascemos para vencer e para adorar o Senhor. Se o fogo arde continuamente, nós somos altar do Senhor, você precisa profetizar o que você quer para a sua vida. Amém. E a primeira coisa é essa: tomar posse daquilo que é seu. Ser uma pessoa de fé.
Não tem nada que possa impedir a sua adoração ao Senhor e nem a sua vida de caminhada com o Senhor. Não é casamento, não é novela, não é emprego, não é igreja, não é sua vida com Deus. É a sua vida com Deus. E é isso que você tem que colocar sempre para o Senhor. Muitas vezes a gente fica frio, a gente fica fraco, se abatendo com as coisas. Eu lembro na época do Covid, foi a época que o povo mais orou, mais jejuou, mais clamou. Aí passou, parou. Aí agora está vindo de novo uma coisa ou outra, porque eu vou ficar jogado na cama. Não, adora a Deus. Eu lembro que eu ficava sozinha na minha casa. Quando a Cecília a pastora ficou mesmo doente, eu sempre falava com ela, porque eu ficava bem preocupada. Porque eu via como que ela estava, tudo, eu ficava imaginando, falei, meu Deus, deve ser horrível, mas eu não quero passar isso nunca. Eu não deveria ter falado isso. Né? A unção dessa. Foi. E no dia que eu olhei para minha mão e lembrei que estava igualzinha da pastora, eu olhei e falei, não, assim não, Senhor, eu não vou dar conta. Porque eu sou muito ativa, eu não dou conta de parar, mas é só assim que a gente para. E aí eu entendi que Deus queria falar comigo. Amém. Ele não queria falar comigo só em relação à minha vida na igreja, minha vida espiritual, mas em toda a minha vida, no meu trabalho, na minha casa. Porque é muito ruim depender dos outros, gente. É muito ruim você precisar de alguém para ir no banheiro, ou para beber água, tudo. Mas Deus não criou a gente para ficar sozinho. Ele não criou a gente para viver no mundo sem ninguém. É por isso que nós somos corpo. Amém. Porque se dói em mim, dói no meu marido, dói na minha filha e dói na minha igreja. Amém. Quantas irmãs se preocuparam, oraram comigo, mandaram remédio, falaram outras coisas, pessoas que não falavam comigo. Por quê? Para eu sentir que tinha gente orando por mim. Amém. O tempo inteiro. Isso é muito bom, amados. Isso se encontra em igrejas, em corpo, em igrejas saradas, Aleluia. pessoas saradas. Porque senão você fica em casa, aí você vai na UPA, fica lotado, fica ruim. Gente, está na UPA, vou lá, mas eu vou porque o Senhor vai usar alguém lá para me curar. Não, eu vou ficar em casa clamando sangue de Jesus. Deus capacitou o médico para te curar, amado. Para com isso. Para isso ter remédio. A gente tem que ser inteligente nessas coisas que a gente fica se prendendo à religiosidade. E Deus falou comigo com cada vez. Gente, Deus foi tão bom que até os plantão do médico, eu peguei o mesmo plantão do médico para dar mesma coisa, fazer o segmento do meu tratamento, porque Deus sabia o que Ele estava fazendo. Glória a Deus. E aí a gente fica com medo, mas vou perder emprego, tudo. Gente, emprego que me deu foi Deus. Se Ele dá, Ele tira. Aí eu fiquei pensando, eu preocupada, eu falei, você quer saber? Eu vou cuidar de mim. Eu vou deixar Deus cuidar de mim. E eu não me estressei, não fiquei de ovinha, cuidava de mim, saía, eu ficava lá no quarto, aí eu assistia filme, série, lia a Bíblia, e refiz essa palavra, aí Deus falou comigo aquilo, porque Deus queria esse tempo entre eu e Ele, e eu não parava. Então é melhor você parar. Vai por mim. E quando fala assim que o fogo arderá continuamente, eu entendi que estava faltando essa chama dentro de mim. Estava faltando que queimasse esse amor de vir à igreja, esse amor de estar junto com os irmãos, de orar, de clamar a cura, de pedir para Deus para vir com um milagre. Porque muitas vezes a gente só quer na hora do desespero, não. Porque eu estou acamada, como que eu vou orar pelo irmão que está lá? Uai, Paulo não ganhou um monte de gente que teve um espinho na carne? Não é? Por quê? Justamente para isso. Para ele entender que a sua dor é sua. Mas isso não impede você de falar do Senhor. Amém. Isso não impede você de falar como o Senhor ama aquela pessoa, como o Senhor tem um plano na vida daquela pessoa. Eu lembro que eu fui ao médico, eu estava sentada. Eu fui sozinha. E o Diogo foi depois, ele veio para o culto. E eu fiquei sentada lá e pensando, né? Falei, como será que está o culto e tal, né? Aí chegou uma senhora, sentou do meu lado, ela chegou sozinha. Aí todo senhorzinha gosta de conversar com o jovem, né? Eu gosto de conversar com o senhor. Aí eu fiquei sentada assim, ela perguntando, o que você tem? Aí eu falei, ela falou, Aí ela ouviu tudo, ela falou, mas é assim mesmo. Eu posso orar com você? Eu falei, pode. Então tá bom. Aí ela foi, orou tudo. Aí ela demorou um pouquinho, levantou, tinha
poucas pessoas, ela levantou, foi ali, conversou. Aí eu fiquei olhando assim, e ela era católica. Sabe o que eu vi nessa mulher? A ousadia. Ela não estava doente, ela não estava lá para se consultar. Ela foi lá só para orar pelas pessoas que estavam lá. E ela ainda falou assim para mim: é porque eu tenho que aproveitar que Deus me deu saúde, então eu tenho que aproveitar minha saúde, né? Quando que a gente faz isso, né? Quando que a gente pensa nisso? Ah, eu estou ruim aqui, estou esperando a oportunidade que eu tenho de falar do Senhor. Você está tão preocupada com a sua dor, com as suas coisas, que você não entende que Deus ele quer uma brecha para usar você. Eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, que vergonha. Poxa, parecia assim: eis-me aqui, usa aquela ali. Sabe? Eu senti assim, mas é porque o fogo ardia nela. E é isso que eu clamei e pedi ao Senhor: Senhor, que arde esse fogo em mim continuamente. Agora vá em Mateus 16, 24. Estou quase encerrando, Márcio. Deixa eu ver o horário. Ixi, tá cedo. Mateus 16, 24. Show? Show, Davis? Mateus 16, 24. Achou, Érica? Lê para mim. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que a gente tem que fazer para seguir o Senhor? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. O que é negar a você mesmo? É quando o seu corpo pede para ficar em casa e você vem para adorar o Senhor, porque você sabe que é na igreja que é lugar de cura. É quando você está cheio de problema no trabalho e você sabe que você tem um lugar certo para chorar e quem vai colher as suas lágrimas é o Senhor. É você entender que quando, mesmo em meio a todas as lutas, você achar que nada vai dar certo, só pelo fato de você estar obedecendo ao Senhor e clamando ao Senhor, Ele já está te garantindo a vitória. Aleluia. É você entender que você não serve o Deus das coisas, você serve o Senhor, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o dono do ouro e da prata, e não tem nada, nada que pode te abalar. Isso é você entender que vinde após mim. Amados, se vocês parar para pensar, a vida de Jesus poderia ser uma vida tranquila e normal como de qualquer um. Ele veio como um homem, como eu, como você, para enfrentar todas as lutas, todas as tribulações da vida como ser humano, para falar o quê? Eu venci o mundo, vós também vencereis. Então, porque ele podia muito bem vir como um Deus que não tinha contato com nenhum ser humano, que ficasse intocável lá, só fazendo milagre. Não, ele ficou no meio de gente, ele andou no meio de pessoas, de prostituta, de mendigo, de cego, de leproso. Por quê? Para que nós venhamos entender que ele fez isso, para que ele fosse como exemplo vivo para nós. Para que nós pudéssemos hoje estar falando aqui: não, eu vou porque o Senhor fez, se Ele deu conta eu vou dar. Está na Bíblia, não é eu que estou falando. Mas muitas vezes a gente fica atrelado à religiosidade, a coisas, a pequenez, incomodado com coisas da gente, que a gente esquece o que Deus tem para nós, que é um mundo cheio de coisas. Gente, na palavra do Senhor fala que o melhor da terra é meu e é seu. Amém. Se você não tem, o problema não é de Deus, é seu. Alguma coisa está errada, que você não está vivendo o melhor da terra. Porque na Bíblia, não sou eu que estou falando, não é 1 Graciele capítulo 1, versículo 12, não. Está na Bíblia que o melhor da terra é meu e é seu. Nós temos que tomar posse disso. Nós temos que ter esse entendimento, com essa vida que nós temos no altar, e a gente se negar. O que é negar? As coisas do mundo, as nossas coisas, as coisas pequenas, em vista do que Deus deu a vida dele para nós. É um entendimento muito estranho, né? Um cara vai lá, sobe na cruz e morre naquela época. Por quê? Porque ele sabia aonde Graciele ia chegar aqui. Ele sabia onde a Vânia ia estar. Ele sabia onde a Néia ia estar, onde a Patrícia ia estar.
Então ele sabia, e ele sabia que mesmo quando ele fosse esse sacrifício vivo, ia valer a pena. Aleluia. Então nós também temos que valer a pena, obedecendo a Deus, obedecendo ao chamado de Deus e obedecendo às coisas que Ele deixou para nós seguir. O fardo do Senhor é leve, irmãos. Nós tornamos pesado. É leve, porque nós queremos fazer com a força do nosso braço. Quando fazemos com amor, com obediência, nada é pesado. É leve. É leve. Agora abre Hebreus 13:15. Hebreus, falta só mais um aí, gente. 13:15. Eu vou ler esse aqui. Hebreus, por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Aleluia. Alguém tem uma tradução diferente? Não? O que daqui está falando para a gente? Nós vamos falar agora em relação da nossa vida do altar, da adoração a Deus com os nossos lábios. O louvor e a adoração fazendo a parte da nossa vida no altar. Quantos creem que o louvor cura? Levante sua mão. Amém. Eu creio. Eu creio. Eu já vi milagres, não foi eu. Eu já vi e eu fiquei maravilhada. Eu fui curada no louvor também, né? Eu fui curada. Eu acho que Deus fez isso aí por causa da minha incredulidade. Ele me curou no louvor. Por isso eu tenho Valentina hoje. E assim, permitiu que Cecília viesse a minha cura. Cecília, Maria Plastaca estava perto também, né? E a pastora Sueli. Porque Deus queria provar para mim que não é só cantar com os lábios. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, com entendimento, você é curado. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante, que eu sempre falo para minha filha e também falo para muitos adoradores, em relação a Davi e Saul. Saul era endemoniado e Davi tocava harpa para que os demônios fossem afastados. Davi era um ministro de louvor, ele adorava a Deus. Imagina a cena, gente. Eu fico tentando imaginar. Quando eu for no céu, eu tenho que falar com o Davi isso daí, eu tenho que perguntar essa coisa para ele, porque tem umas coisas que eu não consigo entender. Porque na palavra de Deus fala assim, que enquanto ele tocava a harpa, adorando a Deus, Saul ficava endemoniado, ele lançava flechas, algumas coisas assim. Davi não deixava de adorar a Deus. Adorava. Mas Saul não mandava ele sair, não. Não fala na Bíblia que ele fala, Saul falava assim, Davi, sai daqui. E ele adorava. Ou seja, Davi cantava e os demônios eram expulsos de Saul. Quantas vezes nós estamos passando por situações tão difíceis e aí a gente esquece de adorar a Deus? É muito difícil, amados, eu sei. Mas quando você entende o que você está cantando, quando você tem o entendimento do que você está adorando a Deus, é diferente. E no dia que eu fui curada, eu tive essa experiência. Era um hino muito comum, eu nunca vou esquecer. Era um hino tradicional, não está na harpa, mas era um hino comum. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. E aí quando eu ouvi, eu estava sentada, eu fiquei sentada assim, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o hino da minha conversão, muito tempo, porque a gente não lembra da palavra, mas a música da nossa conversão, muitas vezes a gente lembra, né? Eu falei, nossa, o hino da minha conversão. Eu fechei o olho, eu estava sentindo tanta dor, eu fechei o olho e falei assim, nossa Senhor, o Senhor podia fazer para mim, igual Davi fez, né? Quando ele cantava e os demônios saíam de Saul, e eu fechei o olho, e eu comecei a adorar, Rei dos Reis, sentada, e Senhor, aí Cecília falou, levanta que tem uma luz de você está sendo curada. Eu não tinha visto aquilo, eu estava sentada, e tinha uma luz sobre mim. Até hoje. Tinha uma luz sobre mim, então eu levantei para te adorar, ó Rei dos Reis. Glória. Foi que eu nasci
Mas só de você declarar que você nasceu para adorar e para servir a Deus, esse foi um momento de cura. E quando nesse versículo fala que nós temos que usar a nossa boca para adorar a Deus, que nós temos que entender sobre essa adoração, desse entendimento dessa adoração, eu começo a entender por que o Senhor me curou naquele dia. Porque eu confessei que eu nasci para adorar Ele. Amém. E que eu nasci para servir a Ele. E Ele me curou. E muitas vezes nós esquecemos desse propósito de Deus. Às vezes nós estamos alheios ao culto, ao louvor, à adoração. Ah, mas eu não sei a música e tal. Amado, fecha o olho e adora. Fala palavras de adoração a Deus. E eu sempre gosto de preocupar com a música que fala sobre Bíblia, sobre Jesus, por causa disso, para você profetizar na sua vida, para você decretar. Porque os seus lábios é para isso. Você precisa entender que você tem que adorar a Deus o tempo todo para você ter uma vida no altar de Deus. É adorar a Deus em meio à luta, em meio ao problema, na alegria, na tristeza, na dor, mas adorar a Deus é queimar aquela chama de você fechar o olho e entender que, sabe quando você ouve aquela música e fala, irmão, eu estou vendo aquela irmã cantando aquela música, essa música quando eu ouço escape, meu Deus, a irmã Márcia cantando ela na minha cabeça, porque já é dela, porque você imagina, você profetizando, né? O inimigo pode até tentar me derrubar, ele tenta laços e embaraços para me derrubar, mas ele não vai. Gente, é umas coisas que nós vemos na Bíblia, que você vê que é um desafio, que você tem que decretar, que você tem que profetizar, e a gente fica alheio a tudo. Aí passou, perdeu a bênção. Minha mãe falava isso, perdeu a bênção. Aí perdeu a bênção, deixa eu chamar, mas perdeu a bênção. Porque, amados, eu não tenho nada contra quem tem Bíblia no celular, eu tenho, mas eu não posso abrir a Bíblia do meu celular, porque chama minha atenção em outras coisas. Eu tenho saudade do tempo que pega a Bíblia e vem para a igreja. Eu até falei para a Rebeca que eu ia trazer minha Bíblia agora para a igreja. Minha Bíblia é enorme. Por quê? Porque a gente não faz mais isso. O crente quer praticidade, né? Quer praticidade. Não quer orar, pede para o irmão orar. Aí não quer adorar, coloca o CD para tocar. Aí não quer prestar atenção na letra. Ah, não, isso é preocupação da pastora, o pessoal do louvor para prestar atenção na letra. Aí no dia que você precisa de uma cura, de alguma coisa, não vem nada na sua cabeça. E vocês nunca podem esquecer que a adoração continuará no céu. Amém. Então você tem que aprender a adorar aqui para adorar no céu, amado. E declarar isso com seus lábios. Declarar, saber que sempre tem uma palavra. Deixa que o Senhor, a pastora, a nossa profeta também já disse que aqui terá novos talentos. Sim. Você está impedindo o agir de Deus de fazer letras de música porque você não lê a Bíblia, não adora, não ora. Já pensou se Deus tem uma letra de música guardada em você e você não ativa, que aqui já foi liberada a unção dos dons, novos dons, porque o irmão fica atrelado, ele fofoca, ele fuxica, ele novela, ele bigoda, não sei o quê, em vez de ver palavra. Sangue de Jesus. Começa a ler, fala, Senhor, eu quero fazer uma música, eu quero fazer uma música de adoração a Ti, eu quero contar minha história, eu quero falar, porque é isso que Deus quer de nós, que nós entendamos que nosso corpo, que nossa mente, que nosso espírito é para adorar e servir ao Senhor continuamente. Amém. Em 1 Pedro, último versículo 2:5 fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Foi para isso que nós nascemos e vivemos, para nós sermos pedras vivas do Senhor aqui nessa terra. Então eu quero convidar você, amado, a ter esse entendimento sobre essa vida do altar a Deus, que vale a pena ter essa vida de adoração a Deus. E eu escolhi um hino para cantar, que a letra dele justamente fala sobre a vida, nossa vida sendo um sacrifício.
A letra fala assim: se o encontro é no altar, leva-me, Senhor. Se procuras uma oferta, está aqui minha vida para ti. Eu serei um vivo sacrifício a ti. Tu és fogo que me refina, consuma-me em ti. Vou ser provado por teu fogo, purifica-me. Pode tomar o que quiseres, Senhor, eis-me aqui. Se tua glória quer vir e entrar, deixe cair ela sobre mim. Que o teu fogo me consuma e neste lugar preencha com chamas, e eu vou ser um vivo sacrifício a ti, porque és o fogo e refina, consuma-me em ti, Senhor. Você entende? De você viver uma vida com Deus assim, ao ponto de ser o sacrifício vivo e pedir para Deus: Senhor, venha e me consuma. É ter o entendimento, porque quando Isaac foi ser sacrificado, ele tinha mais de 30 anos, amados. Ele podia muito bem sair correndo, o pai dele era velho. Ele podia sair correndo: que isso, meu pai quer me matar, quer sacrificar a Deus. Mas ele teve o entendimento do sacrifício vivo. E ele deitou sobre o altar. E ele ficou quieto como uma ovelha muda, porque ele entendeu que o pai dele ganhou ele de Deus, estava devolvendo ele para Deus. Então ele foi um sacrifício com entendimento ao Senhor. Aleluia. E é isso que eu quero te chamar hoje, para ter essa cabeça de Isaac, sabe? De deitar no altar e saber que o Senhor vai vir com fogo e te consumir, para que você seja uma pessoa do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer. E aí você ser uma pessoa transformada para Ele, para a honra e glória dEle. Amém. Então deixa, amados. Fique em pé, amados. Fique em pé. Peço desculpa que eu não trouxe a letra dessa música para os irmãos. No próximo eu vou trazer. Mas eu quero que você feche seus olhos, que eu vou cantar ela para você. Aqueles que sabem pode cantar e vamos adorar a Deus. Se o encontro é no altar, leva-me, leva-me. Se procuras uma oferta, está aqui minha vida para ti. Eu vou ser um vivo sacrifício a ti. Tu és fogo que refina, consuma-me em ti. Vou ser provado por teu fogo, purifica-me. Pode tomar o que quiseres, Senhor, estou aqui. Se tua glória quer vir entrar, deixa cair ela sobre mim, e teu fogo me consuma. Neste lugar, desde nós chama. Você é um vivo sacrifício a ti. És o fogo e refina.